Pessoal, dentro ainda da gestão da rotina, vamos falar sobre o terceiro passo para um relatório de gerenciamento eficaz, um relatório para a sua gerência eficaz, que é a parte de indicadores e metas, né? Que é a primeira etapa dessa gestão da rotina que eu acabei de falar para você. O Deming já falava, né? O que não pode ser medido não pode ser gerenciado. Então nós vamos entrar um pouquinho agora aqui sobre definir corretamente indicadores e suas metas. Para que a gente possa falar um pouco sobre a definição de indicadores, embora eu já tenha feito um vídeo específico sobre isso, eu vou voltar a falar de um ponto fundamental, que são indicadores de resultado e indicadores de progresso, pessoal. É importante que a liderança de linha de frente saiba trabalhar com esses dois tipos de indicadores, né? Geralmente as pessoas costumam trabalhar somente com indicadores de resultado. Só que o indicador de resultado, eu vou mostrar para vocês aqui, é algo que já aconteceu, é um resultado que já aconteceu, não adianta chorar. É importante que você tenha um indicador de progresso, tá? Para que você possa correlacionar com o de resultado e ser muito mais fácil o atingimento dessa meta. Nós vamos ilustrar através de um exemplo didático aqui esse conceito. Então, o indicador de resultado é aquele indicador que vai te mostrar o quão longe ou quão perto você está de uma meta, né? E o indicador de progresso é aquele indicador que, quando você tem algum fator que é correlacionado ao de resultado, o indicador daquele fator, que a gente chama de progresso, ele vai impulsionar você em direção à tua meta. Essa lacuna ela vai diminuir, essa diferença entre o que você deseja chegar e onde você está. Com um bom indicador de progresso, você vai diminuir essa lacuna e vai fazer com que você consiga atingir a sua meta. Então é importantíssimo na sua gestão você tenha esse conhecimento e trabalhe com esses dois tipos de indicador. Vamos deixar um pouco mais claro esse exemplo. Vamos dizer que você queira emagrecer, né? Que você queira ficar mais saudável, né? Mais esbelto, né? Então, qual seria um indicador de resultado? O indicador de resultado nesse exemplo é o seu peso na balança. Então, você diariamente você vai lá na balança e se pesa e você vê seu peso. Só que o que é o seu peso, na verdade? É o resultado de algo bom ou ruim que você fez durante a semana, durante o mês, né? Então já aconteceu. Ele só serve para você verificar se o peso que você deseja está mais distante ou mais próximo do peso atual. Então esse é o teu indicador de resultado. E qual seria, nesse caso, o indicador de progresso? Pessoal, o indicador de progresso seria, por exemplo, você contar as calorias que você consome diariamente, né? Como está a sua alimentação, se você está consumindo mais calorias do que você na verdade precisa, então você vai adquirir peso, né? Então, um indicador de processo, esse de progresso, é um monitoramento dessa quantidade de calorias que você consome diariamente. Um outro indicador de progresso poderoso é a quantidade de vezes que você faz atividade física, né? É a quantidade de horas por semana que você pratica atividades físicas. Então, quando você monitora esses dois indicadores de progresso, realmente você vai ter um resultado final. Então, o que te impulsiona em relação ao resultado, ao indicador de resultado, que nesse caso é peso, é um indicador de progresso em cima basicamente de dois fatores: quantidade de calorias, né, na sua alimentação e quantidade de horas que você pratica exercícios físicos semanalmente, tá? Então aqui é um exemplo aí bem didático do uso desses dois indicadores. Então, trabalhar com indicadores de progresso e indicadores de resultado são práticas de uma boa gestão, né? E eu recomendo realmente que você trabalhe com esses dois tipos de indicador. Nós vamos dar mais exemplos a seguir. No nosso caso, pessoal, nós vamos estar trabalhando alguns indicadores de entrega, né? Se a gente perceber lá naquele desdobramento de objetivos estratégicos, a gente viu que nós vamos ter que aumentar as vendas, né? E teoricamente nós vamos ter que melhorar a produtividade. Então, a produtividade ela está ligada dentro de um dos 5 itens
da qualidade total, né? Uma das 5 dimensões da qualidade total, que é entrega. Então, nesse caso aqui, para a entrega, nós temos indicadores de resultado, indicadores de progresso. Quais seriam aí alguns indicadores de resultado? Porcentagem de pedido de cliente sobre o que a gente entregou. Então, será que nós estamos entregando 100% do que o cliente pede? Será que nós estamos entregando 90%, 80%, 70%? Esse é um indicador de resultado. Outro indicador de resultado é o que nós produzimos sobre o que o planejamento, né, o PCP planejou. Muitas vezes, por uma questão aí de pegar aí alguns filezinhos, a gente acaba produzindo um pouco mais, mas não entrega aquilo que realmente o cliente deseja na semana ou no dia. E um outro indicador forte de resultado é o número de peças produzidas por empregado. Esse é um indicador de produtividade, né? Produtividade é diferente de produção. Produção é entregar X peças por turno. E quando você divide essa quantidade por um recurso, por exemplo, a mão de obra, isso é produtividade, ok? Então, número de peças produzidas por empregado é um indicador de resultado. E quais são os indicadores de progresso correlatos, né? Aqueles indicadores que impulsionam os indicadores de resultado? Número de quebra de máquinas. Você pode monitorar o número de quebra de máquinas. Você pode monitorar o tempo médio de setup. Você pode monitorar o tempo de espera em alguma operação que é chave para a célula. Você pode monitorar o tempo padrão, aquele tempo de ciclo que está nos layouts de engenharia, para saber se você está realmente conseguindo reproduzir aquele tempo de ciclo conforme padrão. Você pode monitorar aí a quantidade de work in process, aquele inventário entre operações, que quanto maior, mais lento é a sua entrega. E basicamente o que engloba a grande maioria com relação à parte de disponibilidade, eficiência e qualidade são os indicadores de OEE. Então, o indicador de OEE é um indicador de progresso mais correlato com os indicadores de entrega, né? Os indicadores de resultado de entrega. Ele tem uma correlação direta com a produtividade. Então, para você que tem aí o objetivo de entregar aí peças cada vez num tempo mais curto e mais assertivamente, o OEE é um dos indicadores fundamentais. Eu já fiz um vídeo específico sobre isso, né? E o OEE, quando trabalhado com algum outro indicador que dê a direção a ele, você tem aí uma combinação de indicadores muito poderosos para que você possa dominar aí a produtividade. Mas aí está alguns indicadores de resultado e progresso dentro de uma das dimensões da qualidade total, que é a entrega.